sociedade. Mas antes de começar, eu vou convidar você a cantar comigo uma musiquinha que pede que não maltrate os animais. Vocês lembram qual é? É aquela musiquinha que diz assim, ó. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. Nessa musiquinha que a gente falou que nós não devemos maltratar os animais. Vejam só, vocês conhecem muitos animais, não é? O gatinho, por exemplo, que tia está fantasiada de gatinha. Vocês sabem que o gatinho é um animal. E vocês sabiam que todos os animais são seres vivos? Ou você não sabe o que é um ser vivo? Vejam só, eu vou explicar hoje bem direitinho para vocês o que são seres vivos. Vejam, os animais são seres vivos porque eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Vamos repetir com tia? Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. O gatinho, por exemplo, vocês acham que o gatinho já nasce grande? Não, né? Ele nasce pequenininho, depois ele cresce, depois ele se junta com uma gatinha, eles têm os filhotinhos, que aí, ó, quando eles têm os filhotinhos, eles estão reproduzindo. Eles já nasceram, cresceram, aí eles têm os filhotinhos para reproduzir. Depois esses gatinhos ficam velhinhos com o passar do tempo e depois eles morrem. Eles são seres vivos. Mas não é só os gatinhos que são seres vivos. Todos os animais, ó, a galinha, o passarinho, o cachorro, a tartaruga, todos os animais são seres vivos, tá certo? Todo mundo entendeu que todos os animais, qualquer animal que você vê é um ser vivo, tá bom? Mas não é só os animais. Você sabia que nós, seres humanos, também somos seres vivos? Pois é, nós também nascemos, depois a gente vai crescendo como você. Você era bem bebezinho, depois você foi crescendo. Quando você ficar mais velho, você pode ter filhos que vai reproduzir. Depois que a gente for ficando bem velhinho, a gente vai morrer. Porque nós somos seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Todos os seres humanos, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, todos nós somos seres vivos. Então a gente já sabe que os humanos são seres vivos, os animais são seres vivos, mas também tem outra coisa que são seres vivos. São as plantas. As plantas também são seres vivos. A gente planta elas. Elas nascem, crescem, algumas dão frutos, como por exemplo, o pé de manga. Quando ele cresce, ele vai dar frutos, que são as mangas, não é? Então, ele reproduz, dá frutos, depois esse pé de manga vai ficando velhinho, e ele pode morrer. Então, todas as plantas, as flores, as árvores, os pés de frutas,
são todos seres vivos. Então, os humanos, os animais e todas as plantas são seres vivos. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Os seres vivos, eles precisam de cuidados para sobreviver. Eles precisam se alimentar bem, precisam tomar água. As plantinhas, se a gente não regar elas não vão sobreviver. Elas vão morrer. Os seres humanos, se não se alimentarem bem e não tomarem água, também não vão sobreviver. Porque a água faz muito bem para a nossa saúde. A nossa alimentação também tem que ser boa. A gente não pode comer muito doce, muita besteira, senão a gente vai adoecer. Então a gente tem que ter cuidados com a nossa vida, tá certo? E também os animais. Eles também precisam comer, eles precisam se alimentar, eles precisam ser cuidados para não morrerem antes do tempo, não é assim? Então, cuidem de vocês, cuidem das plantas, dos animais, que como a gente falou, fazem parte também do meio ambiente e precisam ser sempre saudáveis, não é assim? Então vejam só, a gente falou de muitos seres vivos que foram todos criados por Deus. Deus criou todos os seres vivos, tá certo? Mas tem também elementos que não têm vida. No nosso dia a dia, quando a gente está em casa, quando a gente sai na rua, a gente vê muitas coisas que não têm vida. Você consegue pensar em coisas que não têm vida aí? Que não precisa de água para sobreviver, que não precisa de comida. Olha aí na sua casa para ver se tem alguma coisa. Tem, né? Vejam só. A mesa precisa de comida para sobreviver? Ela vai crescer, reproduzir e morrer? Não. Nem a mesa, nem o sofá, nem a TV, nem o celular. Eles são elementos sem vida, eles não têm vida. A cadeira, nada disso tem vida. Nem o carro, a moto. Sabia? Eles não foram criados por Deus. Quem criou esses objetos foram seres humanos que criaram, e todos esses elementos não têm vida, tá certo? Agora vejam só. Tia Maiara vai mostrar para vocês uma imagem. Vocês vão observar bem direitinho o que tem nessa imagem. Nós temos um pintinho, uma joaninha, uma flor, um carro e uma bicicleta. Dessas coisas que tem nessa imagem, quais são os seres vivos? Você consegue identificar? Vamos ver? Vejam aí se vocês viram 3 seres vivos nessa imagem. Tem a joaninha, o pintinho e a flor. Tem 3 seres vivos aí. Esses seres nascem, vamos repetir com tia? Quem já sabe? Crescem, reproduzem e morrem. Mas aí também tem 2 elementos que não têm vida. Que são quais? A bicicleta e o carro. Muito bem. Se você identificou, você está de parabéns. Mas se você não identificou, não tem problema. Na sua tarefinha tem um monte de coisas para você observar e dizer se são seres vivos ou se são elementos sem vida, que são os objetos, as coisas que foram criadas pelos
homens, pelos seres humanos, tá certo? E que não precisam de água, não precisam de comida para sobreviver. Que não são como seres vivos, que são todas as pessoas, todas as plantas e todos os animais, tá certo? Então façam a atividade com bastante capricho. Vocês podem também observar na casa de vocês aí quais são os seres vivos e quais são os elementos que não têm vida. Como, por exemplo, se você tiver algum animal na sua casa, você vai observar o seu animal e vai dizer se ele é um ser vivo ou não. Você pode observar aí os objetos que tem na sua casa e dizer se eles são elementos com vida ou elementos sem vida. Você pode ver aí, você, o papai e a mamãe, são seres vivos ou elementos sem vida? Vocês são seres vivos. Então você pode hoje brincar, observando aí de casa, como a gente não pode sair, né? Como a gente deve estar em casa. Observe aí da sua casa quais são os seres vivos e quais são os elementos sem vida que você vê. Você pode também observar nos desenhos animados que você for assistir, tá certo? Nas coisas que passarem na televisão. Você pode observar com bastante capricho para você identificar quais são os seres vivos e os elementos sem vida, tá certo? Tchau para vocês e até a próxima aula!